Você vai entender o que eu estou falando. E leva as pessoas a se apoiar onde não deve apoiar. Eu sempre gostei de ler isso aqui dentro desses assuntos. Aqui na mensagem, o resumo das eras, no finalzinho da página, o profeta diz: nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga. Mas por que, irmão Branco? Ou una-se a minha igreja. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga ou se une à minha igreja. Quer dizer, eu não estou pregando a mim mesmo. Eu não estou pregando para gerar influência para que as pessoas vão me seguir e ser meus discípulos. E nem sequer para fazer mais membro, para dizer assim, nós temos aqui uma igreja com 400 membros, com 500 membros, porque a nossa igreja, isso é bobeira. Você encontra árvores aí frondosas, como eu esqueci de ver, de lembrar, perdão, a metragem de uma árvore lá, eles falando o quanto de metro quadrado que a sombra dela cobria, mas era sombra apenas. Mas não tem fruto. E toda árvore que não dá fruto, corta e lança-se no fogo. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga, ou una-se à minha igreja, ou inicie outra organização. Jamais fiz isso e não farei agora. Não tenho interesse em tais coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e no seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens, de modo que os homens se tornam novas criaturas, cheios do Espírito Santo, vivendo de acordo com a sua palavra. Isto é poder de Deus. Mas hoje não. Fazemos de tudo para que as pessoas se unam à nossa igreja e sejam um membro a mais. Tem que agradar, tem que adular, como eu falei outro dia. Tem que trazer o irmãozinho para dar uma palavra, senão ele vai embora, ele fica triste. Vai caçar o que fazer. Em outras palavras, não querendo aborrecer ninguém. Você está atrás do quê? Quando você sai de casa, você vem aqui para fazer o quê? Para ser visto por alguém? Ou para ver Deus falar com você? Se você tem um dom, amém. Se você tem um ministério, amém. Mas se não tem, ocupa o seu lugar e deixa Deus falar com você. E usando, irmãos, agora, por favor, entenda. Deixa eu voltar aqui, porque eu disse algo aqui meio forte. Paulo disse, bom, primeiro ele diz assim, eu não tenho aqui, mas vou citar, que Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 47 a seguir. Eu sei que depois da minha partida, disse ele, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Agora ele está falando para quem? E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Ele está falando para a igreja de Éfeso, que era uma das igrejas mais espirituais, diz o profeta. Tanto é que você vê a carta da igreja de Éfeso, a carta que recebeu o elogio, que pôs a prova os que se diziam ser apóstolos e não eram, e acharam mentirosos, porque eles guardaram o que Paulo disse. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Mas de que maneira que eles não perdoarão o rebanho? Porque Jesus já tinha dito em Mateus capítulo 7, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. E quando nós vamos falar de fruto, nós queremos saber se essa pessoa vive a palavra ou não. Ele está falando
de profetizar. E a pregação da palavra no Novo Testamento é a profecia maior. Estão compreendendo? E por que eles seriam falsos? Como disse Paulo, por que seriam lobos cruéis que não perdoariam o rebanho? Porque eles falariam coisas perversas para atrair os discípulos a Jesus, atrair os discípulos a um bom relacionamento, como diz o profeta, entre Deus e eles? Não, para atrair os discípulos a posse, aos seus sistemas. E aqui escrevendo, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, a seguir, olha a astúcia do diabo. Paulo diz assim, ó: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Falarão coisas perversas, palavras fraudadas, para atrair o povo após eles, não a Cristo. As pessoas não estão preocupadas se você está servindo a Deus. Como você vê às vezes em entrevistas no rádio, eles não estão preocupados de você confessar que Jesus foi ali e Jesus curou a sua vida, que Jesus transformou você. Mas nem que igreja, irmão? Enquanto não falo o nome da igreja, não encerra a entrevista. Então, não estão preocupados se é Jesus que cura, não estão preocupados se a pessoa recebeu Deus na sua vida. Irmãos, se eu prego no rádio, se eu prego na internet, se eu prego onde for, não é preocupado. Se eu tenho um bom espírito e eu tenho esse espírito aqui, não é preocupado se vai ter um membro a mais aqui dentro da igreja. Mas é saber se eu coloquei um a mais no reino dos céus. Porque eu não vou receber meu galardão aqui, se é que eu vou receber, se eu vou chegar lá pela graça de Deus. Mas se eu chegar lá, o meu galardão não é aqui, o meu galardão é lá. Então eu tenho que estar preocupado em colocar pessoas lá no reino dos céus, não aqui na terra, não um membro a mais. Agora, se as pessoas querem vir aqui se assentar e ter companheirismo e fazer daqui a sua igreja, ficamos felizes também. Mas a felicidade maior tem que saber se colocamos no reino dos céus. Se conhecemos aqui neste mundo ou não, se deixamos de conhecer, se criamos um clima onde ele pode ter um bom relacionamento com ele e Deus, o trabalho já está feito. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha para você ver, o maior alto grau do satanismo. E Paulo diz: e não é maravilha que eles se transfigurem em ministro de Deus, pregando a palavra, pregando a Bíblia, mas de alguma forma fazendo que o povo siga um sistema, seja adepto de um sistema. Pode crer na mensagem, pode crer na Bíblia, pode até crer no profeta, mas desde que esteja naquele sistema. Espera aí, eu creio que a mensagem, como pregamos, o que é a mensagem? A mensagem é a voz do Espírito Santo que usou William Branham para a igreja da era final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito. E disse Paulo: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Como é que você acha que em Jó capítulo 1 ele subiu lá diante de Deus no meio dos anjos? Ele subiu lá com chifre? Não, ele se transfigurou também num anjo de luz e subiu. E agora veja o verso 15: não é muito, pois que os seus ministros, irmãos, eu não sei se vocês conseguem ver a gravidade disso. Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, e ele sem papa na língua, ele estava dizendo que no meio do povo de Deus tinha ministros de Satanás, se transfigurando em ministro de Deus.
E qual o ponto de identificação? Porque esses ministros, eles não guiarão as pessoas a Cristo. Eles guiarão as pessoas a eles. Eles guiarão as pessoas a igrejas, a sistemas. Quando na verdade, nós temos que guiá-los a Cristo. Não a Cristo e mais alguma coisa, mas a Cristo. A Cristo e somente a Cristo. Se hoje ele está aqui, é a Cristo. Se ele saiu daqui, mas continua seguindo Cristo, ele continua seguindo Cristo. Ele não vai seguir o diabo porque ele saiu daqui. Ele não vai ser um ismo porque ele não quer mais vir aqui. Se ele segue a Cristo, seja aqui ou lá, Cristo não está preso aqui nessas quatro paredes. E nem sequer preso em nenhum sistema feito pelo homem. Por isso que esta mensagem é influenciada pelo quarto animal, que não é uma águia amarrada numa corrente, é uma águia voando. Não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E quais são essas obras? E aí onde é que eu falo para os irmãos? E aí as pessoas acham que é porque alguém escorregou e caiu aqui, caiu ali. Não, meus queridos, essas obras estão falando dentro de um sistema espiritual. Porque Satanás não caiu com mulher. Porque para começar, os anjos lá nem sequer têm, vamos dizer assim, glândulas masculino e feminino. Satanás não caiu com drogas. Satanás não caiu com bebidas. Satanás não caiu com dinheiro. Satanás caiu em fazer com que os anjos deixassem de seguir a Deus e fossem seguir a Ele. E com isso ele trouxe a terça parte dos anjos com Ele. E em Tessalonicenses capítulo 2, o iníquo que será manifestado carnalmente, o diabo na terra. Em 2 Tessalonicenses no capítulo 2, diz que ele se assenta no templo de Deus querendo parecer Deus. E se eu venho aqui usar a minha influência, usar o dom que Deus me deu para fazer com que vocês olhem para mim, que vocês me vejam além de um homem, ou que vocês sigam após mim, então eu sou um falso. Eu sou um lobo vestido de ovelha. Mas se eu venho até vós, não com sabedoria humana, mas com a sabedoria de Deus, e procurando não saber se você está de acordo comigo, se você gosta de mim ou deixa de gostar de mim, mas se você recebeu ou não o Espírito Santo, se na sua vida tem o poder de Deus, então aí é a coisa certa. Eu estou levando a você a se apoiar no que é certo,